Saiu o episódio 3 de Loki e se você viu a mesma coisa que eu, tem muitas perguntas, muitas teorias, mas provavelmente está embasbacado porque esse é um dos melhores episódios que a Disney já fez. É só isso que tinha que estar fazendo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia. Assim que possível vai sair o meu vídeo desmontando esse episódio também, que vai ter um mergulho mais profundo de todos os significados e detalhes, porque aqui a gente vai falar dele de forma mais geral. A começar, o episódio mais experimental de Loki até hoje. Ele brincou com o estilo de cinema retrô, até fazendo referência ao fato dos personagens estarem numa era vitoriana. Usaram de estilo e músicas que remetessem àquela época, e isso lembra até a experimentação que a Marvel fez na época de WandaVision, e que saudade daquela época, onde parecia que todas as séries da Marvel no Disney Plus iriam ser marcadas por um selo inquestionável de qualidade. E logo de cara a gente percebe que o plano daquele que permanece é real, pelo menos aparentemente, porque ele mandou a Ravonna e a Senhorita Minutos, duas personagens que estão aparecendo pela primeira vez na segunda temporada aqui, agora com a intenção de deixar o manual da AVT lá nas mãos do Victor Timely, uma variante do Kang, para que ele supostamente se tornasse aquele que permanece, inventasse a AVT e tudo mais, numa dinâmica de looping infinito, né? Fim e recomeço, aquele famoso paradoxo temporal que foi explorado em séries como Dark e várias outras produções cinematográficas, é o paradoxo do avô, que tem vários outros nomes, e também remete à figura do Ouroboros, que é uma serpente ou um dragão mordendo a própria cauda, representando um ciclo infinito, da mesma forma que também pode remeter à fita de Mobius, que inclusive foi usada pelo Tony Stark para alcançar a viagem temporal lá em Vingadores Ultimato. E é claro que essa forma cíclica também pode remeter à serpente gigante, que é uma das filhas do Loki, que circundaria a Terra, e eu sei isso tudo de cabeça porque eu já expliquei isso em um dos meus vídeos anteriores, desmontando primeiros episódios dessa segunda temporada. Se você já assistiu eles, já sabe também. Se não sabe é porque não acompanha o canal, então se inscreve aí, faça parte da família Loquia. Adoraria ter você aqui com a gente nos próximos vídeos. Tô esperando se inscrever, valeu. Mas não se apega a esse plano daquele que permanece não, porque a gente vai falar mais sobre isso. A Wanda e Senhorita Minutos chegam em Chicago primeiro na linha do tempo sagrada, e depois quando voltam lá, e já é a feira, é uma linha do tempo alternativa. Ou seja, a interferência delas cria uma ramificação. E aí a gente precisa se perguntar o seguinte: aquele que permanece se desenvolveu na linha do tempo sagrada? Porque se sim, o Victor Timely, que se desenvolveu nessa linha do tempo paralela, nunca estaria fadado para ser de fato aquele que permanece. Ou seja, é um impostor, tem um buraco nesse plano aí. Essa história já pode estar começando a feder. Um dos momentos bem legais é quando o Loki e o Mobius saem procurando pela feira e encontram as estátuas do Odin, do Thor e do Baldur. Por que diabos o Loki não estaria presente ali naquela representação em 1800? Em 1800, teoricamente, o Loki já estava presente na família do Odin. Será que simplesmente as pessoas não o consideravam importante o suficiente? E naquela realidade o Baldur era mais importante? Pô, o Baldur sequer apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Ele é um personagem da mitologia e meio irmão do Thor nos quadrinhos, que teve a sua importância em algumas histórias, e eu fiquei até me perguntando, pô, será que a série tá abrindo umas portas aí pra introduzir o Baldur muito em breve? Nas HQs, Baldur é um cara mais caxias, turrão, bem oposto do Loki. É verdade que o universo cinematográfico pode adaptar isso de qualquer forma, mas uma dinâmica dos dois seria bem legal de ver. Agora a estrela do episódio é o Victor Timely. Nem vem dizer que não. Já dá um deslumbre da diversidade de personalidades e de histórias das variantes dos Kangs. Também é impressionante a envergadura da atuação do Jonathan Majors, o que torna ainda mais lamentável toda a situação na qual o ator acabou se envolvendo. Independente de, não quero entrar em nenhum tipo de julgamento aqui se ele é culpado ou inocente de acusações que entraram aí, não é meu lugar, nem lugar da internet julgar isso, é lugar da justiça americana, mas do ponto de vista de espectador é impressionante ver ele atuar. Nos quadrinhos, Victor Timely foi resumidamente uma versão do Kang que se escondeu no passado depois de ser derrotado pelos Vingadores. Aqui a história é um pouco diferente, mas dá pra sentir a similaridade, né? A sua suposta versão futura foi derrotada pelos protagonistas e reencontrada no passado. Também é bem curiosa a forma como ele é apresentado como quase que um picareta, um farsante, um mentiroso, tal qual o Loki, demonstrando que talvez ele, Loki e Sylvie nem sejam tão diferentes assim, o que já pode ser uma promessa para o futuro. Quem me acompanha nas redes sociais pode já ter me visto falar sobre isso em vídeos curtos, então vale a pena me acompanhar lá, @MiguelLoquia, TikTok, Instagram, adoraria te ver nas outras redes também. Antes de virar uma traição, o clima entre ele e a Ravonna Renslayer parece uma alusão direta aos quadrinhos, onde o Kang sempre foi muito apaixonado pela Ravonna.
Inclusive, em um quadrinho mais recente que recontou a história dele, foi mostrado como o personagem reencontrou variantes dela por todo o tempo. Mas em vez de seguir a história como é nos quadrinhos, a Marvel fez uma coisa que gosta de fazer: subverter a expectativa dos fãs. E aqui fez muito bem. Transformou uma expectativa de relacionamento amoroso em traição, e de repente vem a Senhorita Minutos, que parecia ser uma grande vilã, depois demonstrou seu interesse amoroso nele e logo perdeu seu espaço de confiança. É verdade que o questionamento da Senhorita Minutos é um tanto óbvio em uma obra de ficção, vamos combinar. Uma inteligência artificial, um ser artificial, que desejava um corpo real e desejava ser amada de verdade? Aposto que você já viu isso algumas vezes. Sem nem mencionar que ela queria dominar tudo junto com ele. Só que faz sentido pensar que a Senhorita Minutos, assim como a Ravonna, estavam ali no momento em que viam a única oportunidade que tinham de conseguir o que queriam. Imagina você, por exemplo, voltar no tempo e se encontrar no dia 1 da criação da Apple, por exemplo, sabendo o sucesso que a Apple ia ser. Acho que qualquer pessoa com ambição faria de tudo para ter pelo menos um pedacinho. E a Senhorita Minutos já tinha tudo, basicamente, um controle absurdo de todas as tecnologias da AVT, que mais ela poderia querer? Depois do momento de vingança entre a Sylvie e a Ravonna Renslayer, vamos lembrar que a Ravonna era a juíza que perseguiu a Sylvie durante toda a sua vida. Nós vemos que a Ravonna e a Senhorita Minutos ficaram abandonadas lá no fim do tempo. Tem aquela regra de quadrinhos, né? Sem corpo, sem morte. Acho que se elas simplesmente foram abandonadas lá, ainda tem chance delas serem resgatadas em algum momento, até porque Senhorita Minutos é uma personagem muito icônica para simplesmente ser abandonada assim pela Marvel. Mas eis que a inteligência artificial solta a pérola aqui, sabe um segredo da Ravonna e até poderia contar, mas deixaria ela com muita raiva. Que segredo é esse? Com tudo que a gente sabe até agora, é muito provável que esse segredo seja que a Ravonna e aquele que permanece já foram muito próximos. Apaixonados até. Segundo a gravação que o Loki encontrou dentro da sala de guerra no passado. Só que ela simplesmente não se lembra. Ou seja, a história de romance que ela já viveu com aquele que permanece simplesmente não se repetiu. O que pode simplesmente reforçar que Victor Timely não é exatamente aquele que permanece, mas sim outra variante. O que já me faz levantar uma teoria que eu deveria estar levantando no vídeo desmontado, mas vamos nessa. O plano daquele que permanece nunca foi de fato tornar o Victor Timely o comandante da AVT, nem botar a Senhorita Minutos e a Ravonna como suas associadas, mas sim usar a Ravonna e a Senhorita Minutos para colocar o Victor Timely como uma ferramenta que auxiliará o Loki, o Mobius e a Sylvie a consertar a AVT, e o resto, pro qual tem muita evidência, a gente conversa em um outro vídeo. Isso tudo que eu falei são as coisas boas que eu vi no episódio, mas e as coisas ruins? A única coisa ruim que eu identifiquei é, na verdade, que acabou. Esse é o melhor episódio que a Marvel Studios já fez para uma série de TV. E eu não tô nem brincando. Visualmente, em termos de história, se todas as séries fossem como Loki, estaria tudo às mil maravilhas. Comenta aí o que você acha. E as notas? Personagens, nota 10. Todos os personagens brilharam aqui. Ambientação, 10. Que lindos os cenários, os figurinos, tá tudo incrível. Visuais também acompanham. Nota 10. História, 9. Só não dou 10 um pouco pela previsibilidade no arco da Senhorita Minutos, mas bem próximo de um 10. Final, 10. E se eu fosse dar uma nota por diversão para esse episódio, é nota 10, mais uma nota mais crítica para ele, seria 9,5. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loki e a gente se vê na próxima.